Boa noite, pessoal do canal Noites de Arrepios. Se você sobreviveu à primeira parte da saga do Fred Krueger, prepare-se para o desfecho assustador que trago hoje. Vamos continuar a explorar o Mestre dos Pesadelos, trazendo novas revelações e cenas que vão fazer você pensar duas vezes antes de dormir. E se você não viu a primeira parte, corre lá e assiste antes de continuar. Mas não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, comentar, compartilhar esse e outros vídeos legais da Maratona de Terror Especial Halloween. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui, e para todos os demais, ativem o sino das notificações para ficarem sempre por dentro dos novos conteúdos do canal. Agora, sem mais delongas, depois da vinheta do canal, vamos para a segunda parte da saga do Fred Krueger. Bora pro vídeo. Portais do Medo. A contagem regressiva para Halloween já começou. Frederick Charles Krueger, nascido em Springwood, é filho de um e um velho manicômio, quando a freira Amanda Krueger foi trancada junto com 100 internos por vários dias. E alguns anos depois ele foi adotado por um velho alcoólatra chamado Sr. Underwood. Após uma surra em que Fred quase foi, o jovem matou com a faca que ele usava para se cortar, devido aos abusos que ele sofria do seu padrasto e dos colegas que praticavam bullying com ele. Quando adulto, Fred começou a trabalhar em uma fábrica, e ele se casou e teve uma filha. Porém, conforme o tempo foi passando, Fred começou a... Em 1966, a sua esposa Loretta descobriu os instrumentos de tortura no porão da casa deles, e foi aí que ela descobriu que o seu marido era o retalhador de Springwood. Então Fred estrangulou a esposa na frente da filha, que o denunciou para a polícia, e Fred acabou sendo preso. Porém, ele foi solto por não terem assinado um mandato de busca. E aproveitando que estava livre, Fred decide que é hora de deixar a cidade e ir atrás de novas vítimas. Vingança. E então eles se reuniram e colocaram gasolina no local onde Fred passava as noites. E quando ele entrou, colocaram fogo no local queimando-o vivo. Mas no momento em que estava sendo queimado, Fred invocou os demônios dos sonhos, 3 serpentes voadoras que têm o poder de tornar real os pesadelos das vítimas. E então Fred Krueger pediu imortalidade. E em troca ele disse que seria o maior assassino de pesadelos. E a partir daí, Fred Krueger começou a ver jovens e adolescentes entrando em sua forma. Quem foi Fred Krueger? No filme Fred Krueger é o espírito de uma crianças que morreu em um incêndio e que agora assombra os sonhos dos adolescentes. Muitos fãs acreditam que essa história é baseada em um serial killer da vida real, que tinha um modus operandi semelhante e que teve um destino semelhante. Entenda como começou o boato. Uma postagem no Face em 2017 afirmava ter encontrado o túmulo de Frederick Krueger. No post, Foster detalhou a história de um serial killer em 1800, que pelo menos 20 crianças na área com uma garra de jardinagem. A lenda na mídia social que afirma que o personagem de A Nightmare on Elm Street, Fred Krueger, já foi um verdadeiro serial killer, relevantes para diferentes áreas. Na verdade, o Fred Krueger foi uma pessoa real? No filme de A Hora do Pesadelo, ele é um vilão icônico, conhecido por assombrar os sonhos das vítimas. O criador de A Nightmare on Elm Street, de Wes Craven, disse que um artigo de notícias inspirou a criação de Krueger. Aparentemente, o escritor teve a ideia do personagem de Krueger depois de ler um artigo de Los Angeles Times sobre uma família que se mudou para os Estados Unidos vindo do Killing Fields of Cambodia. Abre aspas. As coisas estavam bem, e de repente o filho estava tendo pesadelos muito perturbadores. Fecha aspas. Lembrou Craven. Abre aspas novamente. Ele disse a seus pais que estava com medo de que, se dormisse, a coisa que o perseguia o pegasse. Então ele tentou ficar acordado por dias a fio. Quando ele finalmente adormeceu, seus pais pensaram que a crise havia acabado. Fecha aspas. Craven também se baseou nas próprias experiências para dar vida ao personagem.
No comentário do DVD de A Nightmare on Elm Street, ele relata uma época em que, quando criança, um velho assustador caminhava pelo lado de fora de sua janela. Um homem estranho parou e o assustou antes de seguir em frente. E a memória ficou com o cineasta, que estava curioso sobre a psicologia do desejo desse homem de assustar uma criança como essa. E mais, o valentão da infância de Craven também foi fundamental nas origens de Fred Krueger, com o vilão do terror compartilhando o mesmo nome do algoz de Craven na vida real. Quem quer que fosse Fred Krueger, ele também inspirou o nome do vilão Krueger na última casa à esquerda. Então, aí está. Como você pode ver, a verdadeira história por trás de Fred Krueger é um mix de vários rumores, notícias incríveis e memórias de infância. É possível ter existido um Fred Krueger de verdade? I'm having these dreams, and there's this man, and he's burned. Don't fall asleep. Never sleep again. You have nothing to worry about. This won't hurt one little bit. E aí, pessoal, curtiram revisitar os nossos melhores momentos de Halloween do ano passado, aquecendo o clima para a nossa maratona de terror Halloween 2025, feita com muito carinho para vocês que fazem parte dessa família sombria. Então, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sino e escolha a opção todas para não perder nenhuma novidade. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraços. Fiquem com as noites de arrepios. Até mais, pessoal. Fui.